Oi, pessoal, bem-vindos! A gente está sempre com um celular, um notebook, um tablet na mão, né? Mas o que de fato tem dentro deles? Hoje a gente vai fazer uma viagem por dentro dessas máquinas para desvendar o que acontece por trás da tela. Pois é, parece até uma pergunta boba, mas a resposta é fascinante. Existe todo um universo de pecinhas e componentes que trabalham juntos em uma sintonia perfeita para fazer tudo acontecer, desde um simples clique do mouse até rodar um filme em alta definição. Vamos mergulhar nisso agora. Bom, para começar, vamos falar daquilo que a gente pode ver e tocar. A tela, o teclado, os chips que ficam lá dentro, tudo isso é o que a gente chama de hardware. É como se fosse o corpo da máquina, sabe? E se o hardware é o corpo, o software seria a mente, a consciência que dá os comandos. E claro, todo o corpo precisa de um cérebro, e é aqui que a mágica toda acontece. É o centro de comando onde milhões, bilhões de decisões são tomadas a cada segundo. É impressionante. Esse cérebro tem um nome, e o nome dele é CPU, a sigla para Unidade Central de Processamento. Pensa nela como o coração e o cérebro da operação. Absolutamente tudo passa por ali, desde mover a setinha do mouse na tela até rodar aquele programa super pesado. E olha só que incrível essa imagem. A gente está falando de um chip minúsculo, o microprocessador. Mas esse pedacinho de silício é como se fosse uma metrópole cheia de componentes eletrônicos. São milhões de transistores microscópicos trabalhando juntos, sem parar. Tá, mas como é que esse cérebro pensa de verdade? Imagina uma equipe com 3 especialistas. Primeiro tem a unidade de controle. Ele é tipo o gerente, o guarda de trânsito, que organiza todo o fluxo de trabalho. Depois vem a ULA, que é a unidade lógica e aritmética. Essa é a matemática da turma, que faz todas as contas. E por fim, os registradores, que são como post-its, uma memória super rápida para guardar só o que é preciso para a tarefa daquele exato momento. Mas um cérebro, não importa o quão potente ele seja, não funciona sem memória. Então vamos para o próximo passo. Entender como o computador lembra das coisas. Aqui, a gente tem uma divisão bem importante. Existe a memória de curto prazo, a famosa RAM. Pensa nela como uma mesa de trabalho. É super rápida e essencial para o que você está fazendo agora, mas assim que o computador desliga, a mesa é limpa. Por isso a gente diz que ela é volátil. Já a memória de longo prazo, como um disco rígido, é o seu arquivo, a sua estante de livros. É mais lenta, mas guarda tudo de forma permanente. Isso aqui é um disco rígido, o exemplo clássico da memória de longo prazo. Dá para pensar nele como a grande biblioteca do computador, onde todos os seus arquivos, fotos e programas ficam guardados fisicamente, mesmo quando o aparelho está desligado. Certo. Nosso computador já tem um cérebro, já tem memória, mas e aí? Como ele interage com o mundo? Como ele sente o que a gente quer fazer e como ele nos responde? É aí que entram os dispositivos de entrada e saída. Eles são, basicamente, os sentidos e a voz do computador. A entrada é como ele nos ouve, e a saída é como ele fala com a gente. É a ponte que conecta o mundo digital ao nosso mundo físico. Então, a entrada é o jeito que a gente conversa com o computador. Cada tecla que a gente aperta, cada clique do mouse, até um comando de voz, são todas formas de dar instruções, de alimentar a máquina com informações do mundo aqui fora. E a saída é ao contrário, é como um computador responde para a gente. Ele fala através das imagens na tela, do som que sai das caixinhas ou até imprimindo um documento. É o jeito que a máquina tem de mostrar o resultado de todo aquele processamento que ela fez. Ok? Agora que a gente já entendeu as partes essenciais, vamos dar um passo para trás e olhar o todo. Esses corpos digitais não são todos iguais. Na verdade, eles existem nos mais variados tamanhos e com capacidades muito diferentes. Começando pelos maiores, temos os mainframes. Pensa nesses caras como os gigantes da computação. São máquinas enormes que rodam sistemas de bancos, de companhias aéreas, processando um volume de dados que um computador pessoal nem sonharia em conseguir. Aí a gente chega numa escala bem mais familiar, os microcomputadores. Um desktop, um notebook como esse da foto, um tablet, são eles que colocaram um poder de processamento incrível nas nossas mãos e no nosso dia a dia. E no outro extremo, a computação ficou tão pequena que a gente pode literalmente vestir. Relógios inteligentes, pulseiras de atividade, são computadores que se integram ao nosso corpo, monitorando nossa saúde e nos deixando sempre conectados. Mas essa evolução não para nunca. A história do hardware é uma busca constante para ser menor, mais rápido e mais potente. Então fica a pergunta: o que será que o futuro reserva para o corpo da máquina? O futuro, na verdade, já está sendo construído. Imagina só, a nanotecnologia criando circuitos na escala de átomos, ou a computação quântica, que usa as leis malucas da física para resolver problemas que hoje são impossíveis.
Juntando isso com tendências como a computação em nuvem e a virtualização, a gente está redefinindo completamente o que o hardware é capaz de fazer. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. Se a tecnologia está ficando cada vez menor e mais integrada na nossa vida, como vão ser esses corpos digitais do futuro? Será que eles vão ter um corpo físico? A resposta para isso está sendo escrita nesse exato momento, nos laboratórios de tecnologia do mundo todo.